Olá pessoas, tudo bem? Bom, hoje eu gravei uma aula sobre energia para que a gente consiga fazer aí, na verdade, uma introdução aos principais tipos de energia que a gente encontra na natureza. Vamos lá? Bom, antes da gente falar, a minha cara tá na frente aqui, né? Pronto. Antes da gente falar sobre energia, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre o conceito do que é energia, né? A energia, ela é um potencial, é a capacidade de uma determinada matéria em realizar um trabalho, né? E matéria, por sua vez, ela é tudo que existe, tem massa e ocupa um espaço no universo, né? A gente consegue tocar a matéria, mas a gente não consegue tocar a energia. Então, toda matéria tem um potencial de energia guardado em si, né? Por exemplo, uma tora de madeira, ela tem um potencial de queima. Então, se eu colocar fogo nela, ela vai queimar por um determinado tempo. Ela tá liberando ali a energia que tá guardada dentro dela, que é uma matéria, né? Então, a energia sempre vai ser um potencial de realizar algum tipo de trabalho, uma capacidade de fazer algum trabalho. Quando eu digo trabalho, é qualquer coisa que requer energia para ser feito. Ok, vamos lá. Bom, então a energia, como eu falei, né, é essa capacidade de um corpo ou de uma substância, né, de realizar um determinado trabalho, uma determinada ação. No sistema internacional, ou seja, o sistema que padroniza, né, as unidades aí na física e na química, a gente mede a energia pelo Joule, né? E aí vão existir diversos tipos de energia que a gente vai conhecer os principais aqui, né? Mas alguns exemplos são a mecânica, a química, térmica e a nuclear. Bom, então vamos lá. Primeiro tipo de energia é a energia mais básica e simples de todas, que está presente no nosso dia a dia, que é a energia elétrica. Ela é usada para o funcionamento dos nossos eletrodomésticos, né, para os nossos computadores, a lâmpada que a gente usa para, enfim, acender um cômodo. A maior parte dos aparelhos eletrônicos que a gente usa utiliza energia elétrica para funcionar. Essa energia elétrica aqui no Brasil, ela é gerada através de uma usina hidrelétrica, né? Mas em outros países a gente tem outras fontes de energia como sendo principal. Aqui no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada por hidrelétricas. A gente tem um pouquinho de painéis solares, mas ainda é um conceito que está em construção no nosso país. E algumas usinas eólicas também bem pequenininhas, né? Porque a nossa matriz aqui, ela é uma matriz baseada na energia hidrelétrica, porque a gente tem abundância de água, né? Então, ela é gerada nessas grandes usinas e vai sendo transmitida através de correntes elétricas, geralmente entre 2 pontos, e é a energia mais utilizada no Brasil. Bom, energia mecânica. A energia mecânica também pode ser conhecida como energia cinética, né? O que significa mecânico? O que significa cinético? Cinético é movimento, né? Então, é a energia produzida pelo trabalho, pelo movimento de um determinado corpo, tá? Então, por exemplo, ali a gente tem um ventilador. Esse ventilador, ele tá funcionando através da tomada que fornece para ele energia elétrica, beleza? Mas a hélice, o movimento da hélice girando, tá criando um tipo de energia ali, que é uma energia de movimento. Então, através do movimento das pás, eu tenho essa energia cinética ou mecânica sendo produzida, que inclusive vai produzir o vento, né, que vai fazer esse ventilador funcionar. E aí, nessa energia mecânica, né, ou cinética, a gente tem uma força que está sendo aplicada a um determinado corpo, fazendo com que ele se movimente. Então, se eu empurro, por exemplo, um guarda-roupa, eu estou ali aplicando essa energia mecânica, a energia do movimento, com a minha força, para fazer com que aquele corpo se movimente. Belezinha? Próximo. Bom, a energia química é o tipo mais legal de todos, né? Então, é a energia que é liberada através da quebra de ligação entre as moléculas químicas. Então, todos nós sabemos que todas as coisas que existem aqui no nosso universo são feitas de átomos,
certo? E aí, para você formar uma coisa grande, a gente tem um conjunto de vários átomos, de milhares de átomos, né? E esses átomos, eles ficam unidos, certo? E aí a energia química, ela tá guardada na união entre essas moléculas. Então é como se a gente tivesse várias pessoas assim, dando as mãos, né? Um monte de gente com as mãos dadas, e aí entre cada mão assim unida tivesse guardada uma quantidade X de energia, né? E aí quando essas mãos se soltam, quando quebra a ligação, a gente tem uma grande explosão energética. E essa energia é a energia química, né? Um exemplo aí de... Eu não vou dizer que ela tá no nosso cotidiano, porque espero que não esteja. Mas enfim, um exemplo é que a gente conhece de energia, que usa energia química, é a bomba. Porém, a gente tem energia química nas nossas... em todas as nossas atividades, porque a gente depende de energia química para sobreviver, né? Então, por exemplo, a gente se alimenta, né? Então, eu comi um pão. Esse pão, ele tá cheio de energia química ali, dentro das ligações entre os seus átomos, entre os átomos que formam esse pão. Quando eu me alimento desse pão, ele cai no meu sistema digestório e a função desse sistema digestório é exatamente quebrar a ligação entre as moléculas desse alimento para que a energia que está ali possa ser absorvida pelo meu corpo, né? Então, a gente tem alimentos que têm um potencial energético maior, por exemplo, as gorduras. Então, nas ligações entre as moléculas de gordura, a gente tem muita energia. E nas ligações entre as moléculas, por exemplo, de proteína e de carboidrato, a gente tem uma quantidade menor de energia, né? Então, vamos pensar que o nosso corpo, ele sempre quer a maior quantidade de energia possível. Então, quer dizer que ele vai priorizar tirar a energia dos alimentos gordurosos? Não. Por quê? Porque dá muito trabalho. E o corpo humano, ele gosta de custo-benefício. Então, assim, não é só o que tem mais energia, mas é o que tem uma quantidade interessante de energia e que seja fácil de ser tirada, né? De ser liberada para utilização. Então, o corpo acaba preferindo, entre tudo que você comeu, se você come um alimento que tenha proteína, gordura e carboidrato, ele vai preferir tirar sempre a energia do carboidrato, porque a ligação entre as moléculas de carboidrato é muito mais fácil de ser rompida, né? Então, é como se liberar a energia do carboidrato fosse mais fácil, né? Então, vamos pensar que as moléculas de carboidrato estão lá de mãos dadas, mas elas estão meio frouxas, né? Então, qualquer coisinha ali abre e libera energia. Agora, as moléculas de gordura não. É como se elas estivessem bem atarracadas, né? E o corpo ia gastar muita energia para liberar aquela energia da gordura. Então, como o corpo gosta de custo-benefício, ele prefere gastar menos energia, se esforçar menos e pegar a energia do carboidrato, mesmo que o carboidrato, entre as moléculas alimentares, não seja a molécula que tem mais energia, tá? Então, a gente depende da energia química que a gente absorve dos alimentos para poder respirar, o coração bater, para enxergar, para existir, para viver, tá? Para sobreviver, ok? Bom, agora vamos falar de energia térmica. Eu vou ficar aqui no meio entre os dois. Energia térmica. A energia térmica, ela é obtida através da agitação das moléculas de um corpo. Então, em um determinado momento, vocês aprenderam que quando a gente fala de temperatura, é um conceito que vai muito além de quente ou frio, né? Quando a gente fala de temperatura, a gente está falando do quanto as moléculas de um determinado corpo estão agitadas ou não, né? Então, assim, vamos pensar no nosso corpo. Eu tô sentada aqui agora, eu tô paradinha. O meu corpo não está liberando uma grande quantidade de calor. Por quê? Porque as minhas moléculas, elas estão ali, não vou dizer que elas estão paradas, porque tá tudo se movimentando, aqui os meus órgãos estão se movimentando, eu tô falando e tudo mais, mas eu tô me movimentando pouco, né? Então eu não tô produzindo grande quantidade de calor. Mas se eu me levantar e começar a dançar, o meu corpo vai começar a se movimentar. Logo, as moléculas que formam o meu corpo vão começar a agitar.
e essa agitação produz calor. Olha que louco, né? Então, o movimento do corpo, e quando eu falo do corpo, eu tô falando do meu no exemplo, mas é qualquer corpo, tá? Então, o movimento das moléculas daquele corpo, conforme se agita, quanto mais se agita, mais quente fica. E nisso vai liberando energia térmica, tudo bem? Então, quanto maior a agitação, maior vai ser a temperatura. Uma coisa, um exemplo que a gente pode usar para observar isso acontecendo. Quando você pega água e vai colocar água para ferver, você pega a leiteira, né? Você vai encher a leiteira de água e vai colocar lá no fogão. Quando você olha para água fria, você vê que ela tá paradinha ali, né, na leiteira. Você não vê nada demais acontecendo. Conforme essa água aquece, ou seja, conforme ela vai esquentando, né, até o ponto de ferver, você vê que essa água ela não para quieta, que ela fica borbulhando, 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 borbulhando. Por quê? O que está fazendo a água estar quente é exatamente o aumento do movimento das moléculas de H2O. Entendeu? Olha que incrível, a natureza é perfeita. Bom, enfim, então quanto maior o movimento da molécula, maior a temperatura desse corpo e maior a quantidade de calor, que é energia térmica, né, sendo liberado. Bom, próximo. Tô na frente do treco de novo. Não foi uma boa ideia colocar a minha imagem aqui. Bom, enfim, energia magnética. É uma energia que a gente só consegue perceber, e quando eu falo só consegue, eu tô dizendo na vida prática, né, no nosso dia a dia. A gente só percebe quando a gente coloca dois ímãs, né, um perto do outro ali, e a gente sente a força de atração, a força de repulsão. É uma coisa invisível, mas é como se a gente conseguisse sentir ali, né? Então, quando você pega, por exemplo, um ferro, né, e você coloca o ímã do lado e aquilo é atraído, você percebe intrinsecamente que existe uma força ali, né? E essa força de atração é a energia magnética, né? Cada ímã vai ter aí suas duas regiões, isso é uma curiosidade, e a gente chama uma região de polo norte e a outra região de polo sul. Os polos que são opostos, isso é lei da natureza, né? Vão se atrair e os polos que são iguais vão se repelir. Então, se você coloca dois ímãs, por exemplo, minha mão são dois ímãs aqui, minhas mãos, né? Então, aqui é um polo sul e aqui é um polo sul, por exemplo. Então, eu coloco os dois de frente, eu não vou conseguir uni-los, tá? Eles vão se repelir. Então, por mais que eu empurre, eu vou sentir a energia magnética entre esses dois corpos se repelindo, né? Enfim, é como quando a gente fala de átomo, né? Os prótons e os elétrons vão se atrair, as moléculas, as partículas, aliás, positivas e negativas, mas as que são iguais se repelem. Energia sonora. Vou ficar onde agora? Vou ficar aqui no cantinho. Bom, a energia sonora é a energia que é transportada pelas ondas sonoras e que a gente consegue captar pelas orelhas, né, pelo ouvido, e transmitir isso para o cérebro e interpretar aquele estímulo, né? Então, na verdade, quando a gente ouve, né, um som, nada mais, não é? Buguei, calma. Quando a gente ouve o som, não é nada mais, nada menos do que a energia sonora sendo transportada através das moléculas do ar e chegando aqui na nossa orelha e refletindo por todo o nosso ouvido, sendo enviado para o nosso cérebro para interpretação, né? Então, a energia sonora, ela sempre vai precisar de um meio para se propagar. Ela não se propaga no vácuo. Então, se você pega uma caixa de som JBL e vai no vácuo e liga ela, não vai sair som, porque não vai ter um meio físico para esse som se propagar, né? Então, você sempre vai precisar aí de alguma coisa para que essas ondas passem, né? Pode ser um meio sólido, pode ser um meio líquido, pode ser um meio gasoso. Então, enquanto eu falo, né, as ondas sonoras provocadas pela minha voz vão passando pelo meio gasoso, né, pelo ar. Porém, se eu pego, por exemplo, e dou um murro assim na mesa, essas ondas vão ser transportadas pelo meio sólido na mesa, né? Se eu pegar, por exemplo, a minha caixa de som JBL e colocá-la de frente, assim, pra cima, na verdade, né? De um lago, o barulho não, né? As ondas sonoras que
provocadas pelo barulho, é claro, vão ser transportadas pela água. E aí você vai ver essas ondas se propagando ali nas voltinhas na água, tá? E a velocidade de propagação varia com o meio. Então, os meios gasosos, eles são os meios de maior rapidez de propagação. Os meios sólidos são mais lentos nesse sentido, sólido e líquido. Bom, energia luminosa. Calma. Aqui, energia luminosa. Bom, é uma energia que é transmitida através da radiação, certo? Porque a luz é um tipo de radiação. E aí a gente vai ter vários comprimentos de onda diferentes que vão determinar, entre outras coisas, né, a cor dessa energia luminosa, a cor dessa luz que está sendo transmitida. E aí ela vai ser emitida por algum tipo de corpo, por um objeto, e pode ser captada pelos nossos olhos, né, para que a gente interprete essa luz e transforme isso numa imagem e consiga enxergar, né? E ela consegue atravessar grandes distâncias. A gente consegue transformar a energia luminosa do Sol em energia elétrica com os painéis solares, né? Então, olha que louco, o Sol, ele dá pra gente não só a energia luminosa, mas ele também dá energia térmica, né, através do aquecimento. Então, uma mesma forma, um mesmo recurso, natural ou não, pode transmitir pra gente mais de um tipo de energia. Agora sim, né? Vou ficar aqui embaixo da cachoeira. Energia hidráulica. Pode parecer redundante, né? Mas a gente acaba dando um nome secundário para um tipo de energia que já existe em algumas situações específicas. Então, a energia hidráulica nada mais é do que energia cinética, energia de movimento, né? Energia mecânica. Mas por que a gente deu um nome especial para ela? Porque é um tipo de energia muito importante que usa o movimento da água, o movimento da queda da água, né? Então, é a energia cinética da água. Essa água vai movimentar algum tipo de aparelhagem, né? Então, por exemplo, as pás lá da nossa turbina da hidrelétrica, certo? Então, a força da água vai movimentar essas pás, que vai gerar aquela energia cinética e aí vai ser convertida, né, transformada por um gerador em energia elétrica, tá? Então, energia hidráulica é a energia cinética que a gente consegue pela água. E aí tem um outro tipo de energia que também é energia cinética da água, que é a maremotriz, né, que vai ser obtida através das ondas. Então, aqui a gente tem a queda d'água causando esse movimento. E essa queda, ela pode ser uma queda natural, mas pode ser uma queda artificial. Então, eu estou puxando a água e fazendo ela cair. Também é considerada energia hidráulica. Mas eu posso aproveitar a força das ondas. Olha que louco. E aí eu chamo ela de energia de maremotriz. Bom, energia eólica, que também é uma energia cinética, né? Então, é a energia cinética dos ventos. Então, é um outro exemplo de situação onde eu deixo de chamar ali de energia cinética e chamo de energia eólica. Por quê? Porque eu uso o vento para isso, né? Então, eu transformo a energia potencial que esse vento tem de girar as turbinas do meu aerogerador em energia útil, né? E qual que é o nosso tipo de energia útil aqui no Brasil, principalmente? Energia elétrica, né? Então, todos esses tipos de energia alternativos que a gente tem, então energia solar, energia hidráulica, energia eólica, um biotransformador, tudo isso vai acabar gerando um tipo de energia útil que é a energia elétrica aqui onde a gente vive, tá? Então, a intenção sempre é transformar em eletricidade, porque é a forma de energia que é interpretada pelos nossos eletrodomésticos, tá? Enfim, a energia eólica ela não é só usada no aerogerador, né, que é esse moinho de vento, para gerar energia elétrica. A gente tem ela acontecendo também quando você tem a vela, né, colocada lá no veleiro. Esse veleiro é impulsionado pelo vento, essa vela ajuda, né, a concentrar esse vento num determinado pedaço. A gente está usando ali energia eólica também para movimentar esse veleiro. Falei muito rápido? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre esses diferentes tipos de energia para fazer a atividade que está proposta aí para os meus aluninhos da escola. Vocês podem pesquisar também, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa,
entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Tchauzinho!